as células que fazem parte de você, a mente dos órgãos que te compõem, suas glândulas que te compõem, isso tudo busca uma síntese. Isso tudo busca uma teoria integrada. Então, a mente é radicalmente diferente das coisas que compõem o cérebro, mas elas se relacionam e se alimentam e retroalimentam o tempo todo. Então, a parte sensível da consciência, chamada de consciência do fenômeno, ou seja, daquilo que está manifesto, é uma grande ilusão, afirmo. Além disso, o livre-arbítrio, nossa capacidade de deliberar sobre uma bifurcação iminente e decidir qual caminho seguir, também é jogado sob esse ônibus da ilusão. Por quê? Porque alguém ou algo que faz parte de você, mas não é você, decide qual é o caminho que você vai tomar antes que você tenha consciência de tomar a direita ou a esquerda. Antes que você diga, eu vou virar à esquerda. O seu cérebro recebeu um comando antes de você decidir. Então, quem é que deu o comando? É o cérebro que decide ou é o cérebro que processa uma decisão que está fora do seu cérebro? Isso também estava na aula mais longa, eu não coloquei, porque senão a gente não sai daqui hoje. Então, a mente, ou seja lá, que tipo de desdobramento que eu estou me referindo agora, qual parte de mim decidiu, porque já estava decidido, eu ir à esquerda ou à direita? Então, essa rejeição da realidade da experiência vivida, que ocorre em alguns cientistas que dizem, então, esse é o superdeterminismo, que é provado. Então, isso que eu estou falando é uma experiência provada, e se refez 1 milhão de vezes, e 1 milhão de vezes se prova que o cérebro recebe um comando, e ele percebe antes da pessoa perceber a sua própria decisão. Então, existe um comando externo ao comando interno. Isso é fascinante. Eu não vou desdobrar isso aqui, claro. Então, essa rejeição da realidade da experiência vivida constitui uma rejeição alucinante daquilo que nos é imediata e indubitavelmente dado. Isso que ele quer dizer é que também é profundamente anti-humanista, privando-nos daqueles atributos que nos diferenciam das máquinas. E ele quer dizer que, então, nós somos algo maior. Uma máquina não tem esses 2 estágios de pensamento. Uma máquina decide direita ou esquerda em um estágio só. Nós humanos não. Nós temos um estágio invisível. Só pode ser mensurado quando coloca sensores no seu cérebro, que se vê que o cérebro recebeu a mensagem antes de você decidir. Significa que, então, nós não somos máquinas. Estamos ligados a uma outra coisa que a máquina não está. Mas a ciência, em algumas áreas, porque esses cientistas novos estão trabalhando para mudar isso, mas fica no campo da filosofia ou filosofia das ciências, né? Que é o caso deles, e que, portanto, se aceita, porque então é um discurso filosófico, mesmo que comprovadamente esse seja o mecanismo do cérebro, e ponto final. E é diferente do mecanismo de uma máquina na tomada de decisão. E o que significa isso? Significa que eu não sou o meu corpo? E algo que não é o meu corpo está ligado ao meu corpo, decidindo por mim, antes do meu corpo processar uma informação. Então, o mesmo acontece com alguns pensadores contemporâneos que insistem, contra a evidência de seus próprios sentidos,
que experiências não existem, experiências como essas, né? Então, verdadeiramente espantoso, nos levando a acreditar que nossas experiências são falsas. Tem um monte de gente que quer dizer que não existe a consciência da matéria, e isso faz parte da ciência clássica. Então, você vai no médico hoje, eu sempre dou esse exemplo, o médico te trata, dependendo do médico, mas a grande maioria, te trata como uma máquina. O do cotovelo só olha para o teu cotovelo, do joelho só olha para o teu joelho, o dos glândulas endocrinológicas só olha para as glândulas endocrinológicas. Então, eles olham para peças e entendem as peças e não o contexto como todo. Então, felizmente, a consciência não pode ser cancelada para sempre. Então, isso não vai poder persistir para sempre, o que ele quer falar. O mental, tendo se recusado a ceder, está retornando com força total. Cada vez temos mais, realmente, líderes de pesquisa nisso, filósofos das ciências ou não. O problema é que existe um problema grave aqui, é que enquanto no transhumanismo continuam nos considerando e estão nos considerando no mundo transhumano como uma máquina a ser alterada, e estamos totalmente alterados de 50 anos para cá, brutalmente alterados, de 80 anos para cá, alterados, e de 50 anos para cá, brutalmente alterados, e de 30 anos para cá, fatalmente alterados, né? Então, isso é um trabalho de uma mecânica em cima de um corpo considerado como algo a ser alterado. O problema é quando eu falo de transhumanismo, a grande maioria foge também desses vídeos e eu fico chocada. Porque você não vai entender a medicina, não vai entender a inteligência artificial, não vai entender as falácias do trompete, as guerras e as revoluções e as criptomoedas, stablecoins e etc. Você não vai entender nada disso se você não entender um centro. E ele se chama transhumanismo. Tudo isso sai desse ponto central. Existe um centro, um objetivo central. O resto é periférico. E a grande maioria foge quando eu falo transhumanismo, né? É fantástico isso. Nunca vai entender o que eu estou falando. Quer dizer, nunca vai entender o que o mundo está fazendo conosco. Então, de fato, a roda está voltando para a compreensão muito mais antigas da experiência. O que ele quer falar aqui, e ele falou, felizmente a consciência não pode ser cancelada, então está surgindo mais gente pensando nisso. Do lado dele, eu até acredito que seja de boa intenção, porque eu não vi nenhuma má intenção nele, a não ser um viés ou outro, mas é meio budista e isso não é um problema também. O que existe é que isso tudo está sendo estudado para ser utilizado futuramente para o simbionte, a sinteléquia, que surgirá desse transhumanismo radical, confusão com a máquina no mundo que vai ir para o mundo digital a cada vez mais. Então é assim, ele tem razão no que ele fala, só que existe toda a abertura, porque há abertura hoje que não houve no passado, para que isso seja conhecido.